Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física e dessa vez nós vamos falar sobre um tema muito importante para qualquer área da ciência. É sobre equação. Não vamos falar sobre equação do primeiro grau, do segundo grau, não importa. O que importa na verdade é o significado, é a noção de equação que você tem que ter para poder resolver questões aí no seu vestibular, enfim, na sua escola, enfim, dos seus objetivos, certo? Vamos lá. Primeiramente a gente tem que entender o que é equacionar. O que é equacionar? Equacionar é balancear e por isso nós vamos representar aqui logo de cara uma balança. Vamos ver aqui uma balança. Vamos lembrar então que equacionar é balancear, é deixar igual, ou seja, o que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Vamos dizer isso aí, vamos representar isso com essa balança. Note, essa balança com dois pratos, ela está exatamente no mesmo nível, ela está nivelada. Se ela está nivelada, nós temos um sinal de igual aqui na base. Muito bem, então podemos dizer que 0 é igual a 0, porque não tem nada nos pratos, então tá 0 igual a 0. Agora vamos colocar aqui umas bolinhas. Vamos pegar aqui uma bolinha azul. Vamos dizer que essa bolinha azul ela tem uma massa igual a 1 kg. Então quando a gente coloca aqui 5 bolinhas azuis do lado esquerdo, nós automaticamente desnivelamos a balança. Ao desnivelar ela fica diferente, porque 5 é diferente de 0. Muito bem, muito bem. Aí a gente pode colocar mais duas bolinhas azuis do lado direito. Quando a gente coloca duas bolinhas azuis do lado direito, a balança começa a se nivelar, mas ela não fica nivelada, porque 5 não é igual a 2, continua sendo diferente de 2. Aí, de repente, a gente coloca uma bolinha branca com uma densidade diferente, mas que quando a gente coloca essa bolinha branca, tudo fica nivelado. Então o sinal de igual volta a existir, porque agora o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então nós temos 5 igual a 2 mais x, porque nós não sabemos o peso dessa bolinha branca, nós não sabemos qual é a massa dessa bolinha branca, certo? Se a gente não sabe qual é a massa dessa bolinha branca, nós então precisamos descobrir. Como é que a gente descobre? Equacionando. Primeiro nós temos que usar por definição de isolar o x, vamos deixar o x somente ele sozinho no lado da balança. E de preferência do lado esquerdo da balança. Nós vamos pegar então o x e colocar ele do lado esquerdo. Veja, nessa equação aqui nós só temos um x. Então, se só temos um x aqui, vamos apenas virar a balança, né? Se a gente virar a balança, né, o que tiver do lado direito vai ficar do lado esquerdo, o que tiver do lado esquerdo vai ficar do lado direito. Então agora nós temos 2 mais x igual a 5. Veja, mas no lado esquerdo nós temos que deixar somente a bolinha branca, somente o x, porque a gente quer saber somente o x. Como é que a gente faz para saber o peso de x com essas bolinhas aí? Basta fazer o seguinte, pô, você tem o x mais duas bolinhas do lado esquerdo igual a 5 bolinhas do lado direito. Ué, então se a gente tirar duas bolinhas que está junto com o x, né, na bandeja do x, tiramos duas bolinhas, né, ali de um lado, a gente tem que tirar as duas bolinhas também do outro lado, porque senão a balança desnivela. Não, a gente tem que deixar a balança equacionada, certo? A gente tirou 2 do lado esquerdo e vai tirar 2 do lado direito também. Então, ou seja, então aqui como equação matemática nós temos então x mais 2 menos 2. Só que se a gente colocou menos 2 do lado esquerdo, nós temos que colocar menos 2 do lado direito, ou seja, devemos tirar duas bolinhas do lado direito também. Então vamos ficar 5 menos 2 do lado direito. Então vai ficar x igual a 5 menos 2, x igual a 3. Olha só. Então agora a ideia de balança e a necessidade de você fazer de um lado exatamente o que você fez do outro vai ficar bem enraizado na sua cabeça aí, né? Em outras situações, alguns professores dizem para você que quando você mudar o número de lado da igualdade, você muda o sinal. Não é bem assim, porque isso não é verdade no caso da multiplicação e da divisão. Nós vamos ver aí logo. Vamos ver agora como que fica a subtração. Vamos tirar então as bolinhas, você já tem isso na cabeça, a ideia da balança, vamos fazer exatamente a mesma coisa agora usando a subtração. Se liga aí. Temos aí x menos 5 igual a 2. Olha só, x menos 5 igual a 2. Como é que a gente faz? Lembra, a gente tem que deixar somente o x do lado esquerdo. Então, esse menos 5 tem que sair daí. Como é que a gente tira esse menos 5 daí? A gente tem que fazer alguma coisa para ele sumir. Para ele sumir, basta somar 5. Porque menos 5 mais 5 é igual a 0, certo?
E aí tá tudo certo. Mas se você somar 5 do lado esquerdo, você tem que somar 5 do lado direito. Então some 5 do lado direito também. Então como é que vai ficar a equação agora com esses novos elementos? Vai ficar x menos 5 mais 5 igual a 2 mais 5, porque colocou o mais 5 aí. Os mais 5 tem que estar nos dois, porque se aconteceu de um lado, tem que acontecer do outro. Muito bem, então como é que fica? Do lado esquerdo vai ficar somente o x, porque x mais 0 é x, certo? Igual a 2 mais 5, que é 7, então x igual a 7. Muito bem, resolvido então a adição e a subtração. Agora vamos para a multiplicação. Note, se você olhar um pouco, né, vamos voltar um pouco falando da subtração e da adição, realmente, se você está fazendo só a subtração e a adição numa equação dessa, que a gente chama de equação do primeiro grau, você vai ver que realmente se você mudar de lado da igualdade, você só muda o sinal, mas se você usar essa regra como verdade, você vai se confundir no caso da multiplicação e no caso da divisão. Eu digo isso porque eu já vi alguns alunos com essa dificuldade, uma dificuldade simples, básica, matemática básica, algébrica, mas que normalmente acontece. Eu vejo isso constantemente. Pessoas que aprenderam em algum momento que quando você trabalha com equação e você muda um número de lado da igualdade, você muda o sinal, ele acaba carregando isso como verdade para sempre. Isso não é verdade para sempre. Isso é verdade somente para soma e para subtração. Então, já que não é verdade para sempre, esquece isso. Esquece isso. Aprende o que tem que aprender, que é você tem que fazer de um lado o que você está fazendo do outro. Se você somou de um lado para deixar o x sozinho, você vai somar do outro, certo? Se você subtrair um número do lado para deixar o x sozinho, você vai subtrair o mesmo número do outro lado e aí dá tudo certo. Agora vamos para a multiplicação e vamos ver como isso funciona lá também. Se liga. Vamos ver essa equação aqui, ó. 3x igual a 12. Veja, 3x igual a 12. Nós precisamos deixar o x sozinho. O x tem que estar isolado ali do lado esquerdo. Como é que a gente tira então esse 3? Porque está aí 3x igual a 2. O 3 está multiplicando o x. Bom, se o 3 está multiplicando o x e ele precisa sair daí, tem que deixar o x sozinho, como é que você faz? O número que está multiplicando o x, qual é o número que multiplica o x que deixa o x sozinho? É o número neutro, é o 1. Então você tem que fazer com que o 3 divida por 3. Porque assim você tem 3 dividido por 3, que é igual a 1. Vai ficar 1x do lado esquerdo, certo? Se você dividir por 3 do lado esquerdo, necessariamente você tem que dividir por 3 do lado direito, certo? Necessariamente. Você tem que fazer igual, senão a balança desnivela. Não pode. Tem que manter a igualdade, tem que manter balanceado. Então se você dividiu do lado esquerdo, dividiu por 3 do lado esquerdo para deixar o x sozinho, divide por 3 do lado direito também. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3x dividido por 3 igual a 12 dividido por 3. Muito bem. Então 3x dividido por 3 é igual a x. Muito bem. Então vai ficar x igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então x é igual a 4. Muito bem? Muito bem. Então aqui a gente já fez a multiplicação. Veja, nós mudamos o 3 ali que estava multiplicando, passamos dividindo, mas não mudamos o sinal. Se liga. Veja, eu já vi gente pegando essa multiplicação, passando dividindo, ou seja, fazendo corretamente a operação, mas ao invés de deixar o sinal igual, não, ele deixou o sinal diferente, ficou negativo nesse caso aqui, mas não era para ficar negativo, entendeu? Por que ele deixou negativo? Porque ele aprendeu que tinha, que quando muda o lado, muda o sinal. Não é isso, certo? Então, se você um dia aprendeu isso, desaprenda. Sei lá, encontra um jeito de desaprender isso aí e esquece. Você tem que aprender, na verdade, que você tem que fazer de um lado igual que você tem que fazer do outro para manter a balança equalizada, equilibrada, beleza? Muito bem, então agora vamos para a divisão. Já vimos a multiplicação, vamos para a divisão. Veja essa equação então, x dividido por 5 é igual a 7. Lembrando, a gente tem que deixar o x isolado do lado esquerdo, somente ele lá, certo? Então como é que a gente vai fazer? Se aqui está x dividido por 5, a gente tem que fazer esse dividido por 5 sair daí. E para isso acontecer, o melhor a fazer é multiplicar por 5. Porque quando você multiplica o x dividido por 5 vezes 5, você acaba tendo o x vezes 1, porque 5 dividido por 5 é 1, certo? Então você vai ter somente o x do lado esquerdo. Tem que manter a equação equacionada. Então se você multiplicou por 5 do lado esquerdo, multiplica por 5 do lado direito. Então como é que fica essa equação agora? Vai ter então x dividido por 5 vezes 5 é igual a 7 vezes 5, ok? Muito bem, então vai ficar do lado esquerdo x igual
a 35, porque 7 vezes 5 é 35. Muito bem, é isso aí. Nessa a gente já resolveu as 4 operações matemáticas usando a equação, usando a ideia de balancear, a ideia de equacionar as coisas, deixar nivelado, ou seja, fazer de um lado o que tem que fazer do outro. Veja que esse conceito, ficando na cabeça, você dificilmente vai errar quando encontrar coisas mais difíceis ou aparentemente difíceis. Quer ver? Vamos ver aí. Agora, para a gente completar essa matéria, a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre potenciação. Algo que a gente não falou na aula passada sobre potência com bases iguais. Veja, quando a gente falou de potências com bases iguais, nós falamos então de multiplicação de potências com bases iguais e divisão, por exemplo, multiplicação e divisão de potências com bases iguais. Nós mantemos a base e somamos ou subtraímos os expoentes, beleza? E no caso da subtração e da adição de bases iguais, nós igualamos as potências para então fazer a soma e a subtração separadamente, beleza? Se você tiver dúvidas, dá uma olhada naquele vídeo que nós temos lá de potências com bases iguais. Mas uma coisa que faltou naquela aula, porque não fazia sentido falar naquela hora, é justamente a potência de potência. Muito bem, então agora a gente vai falar sobre potência de potência, que é fundamental para isso que a gente está estudando aqui agora. Por exemplo, como é que funciona uma potência de potência? Basicamente é o seguinte, você vai ter então uma base qualquer, uma letra A aí, um número A, uma base qualquer, um número qualquer, elevado a um expoente, e isso tudo elevado a um outro expoente, certo? Vai ficar aqui, por exemplo, A elevado a M elevado a N. Entende? É isso, basicamente isso. A elevado a M elevado a N. Agora, como que funciona isso? Vamos mudar essas letras M e N para números, para mais ou menos entender como é que funciona. Para a gente deixar visual isso para vocês, e assim acho que vocês não vão esquecer. Por exemplo, vamos colocar aqui no exemplo A elevado à quarta potência e tudo isso elevado ao cubo. Então, você vai ver uma representação assim, você pode ver com parênteses, o A elevado à quarta potência, e aí elevado ao cubo, ou você vai ver ele direto, A elevado à quarta elevado ao cubo, certo? Então, você vai ver um elevado ao outro aí. Quando isso acontece, como é que funciona? Se a gente basta resolver de fora para dentro. Por exemplo, vamos ver aqui o que está sendo elevado ao cubo, né? Que é a última potência aí. Ah, é o A elevado à quarta. Já que é o A elevado à quarta, nós temos então que A elevado à quarta elevado ao cubo é igual a A elevado à quarta vezes A elevado à quarta vezes A elevado à quarta. Porque ele tem que multiplicar 3 vezes, certo? Porque está o cubo. Muito bem. E agora você tem uma multiplicação com bases iguais. E multiplicação com bases iguais, como que a gente faz? A gente mantém a base e soma os expoentes. Então nós temos A elevado a 4 mais 4 mais 4. E 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então A elevado a 12, A elevado a 12ª potência. Então a gente pode dizer claramente que o A elevado à quarta elevado ao cubo é igual a A elevado a 4 vezes 3. É isso, exatamente. Tanto que 4 vezes 3 é 12. A elevado à 12ª potência, muito bem? Então aquela potência de potência que eu falei no começo, por exemplo, A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Exatamente, você acaba então multiplicando o expoente do expoente, sacou? Então é assim que funciona. Muito bem, isso é muito importante para a gente conseguir resolver os problemas aqui. Outra parte importante para a gente resolver aqui, legal, é a gente entender um pouco sobre radiciação. Não vamos falar sobre como resolver raiz, beleza? Mas vamos aqui apenas mostrar como é que a gente escreve uma raiz sem usar o radical. O radical é aquela letrinha estranha dele, né? Como é que a gente faz para resolver uma raiz ou para escrever uma raiz sem usar um radical? Bom, quando a gente diz que é uma raiz quadrada, a gente não põe nenhum número lá fora do radical, certo? Fica só a raiz, a gente já sabe que é uma raiz quadrada. Quando isso acontece, por exemplo, se a gente põe raiz quadrada de A, a gente pode escrever isso como A elevado a meio. Sempre que você tiver uma raiz quadrada de qualquer número, você vai ter esse número elevado a 1 sobre 2. Raiz cúbica de qualquer número vai ser qualquer número elevado a 1 sobre 3. Raiz quarta de qualquer número vai ser qualquer número elevado a 1 sobre 4, certo? E assim vai. A raiz enésima de A vai ser A elevado a 1 sobre N, certo? Muito bem, é importante que você saiba isso, ou seja, como escrever uma raiz para você entender como é que vai funcionar as equações, as simplificações que nós vamos fazer daqui para frente. Quer ver? Vamos ver aqui.
Vamos ver uma equação que tem uma raiz aqui para você ver como que se resolve. Se liga, olha aí. Raiz cúbica de x é igual a 2. Como é que se resolve isso? Raiz cúbica de x é igual a 2. Assim como a gente fez nas outras operações, nós devemos deixar somente o x do lado esquerdo. E aí, como é que você faz para tirar essa raiz aí? Lembra, a raiz cúbica é a mesma coisa de você elevar a 1 sobre 3. Então, quando você põe que raiz cúbica de x é igual a 2, você está dizendo que x elevado a 1 sobre 3 é igual a 2. Como é que você faz para esse 1 sobre 3 que está elevado ali se transformar em 1? Porque quando você eleva qualquer número a 1, é aquele próprio número. Então, se você deixar o x elevado a 1, vai ser o x, que é o que você precisa. Então, para isso acontecer, você tem que multiplicar esse 1/3 que está lá no expoente por 3. Como é que você multiplica por 3 uma raiz cúbica? Você eleva a 3, certo? Você coloca tudo isso dentro de um parênteses e eleva a 3. Você vai pegar isso, então, raiz cúbica de x, e vai elevar ao cubo. Se você leva o cubo do lado esquerdo, você vai levar o cubo também do lado direito, certo? É simples assim. Você vai fazer exatamente o que você fez de um lado, você vai fazer do outro. Muito bem? Ao fazer isso, ao elevar ao cubo do lado esquerdo, você então elimina a raiz. Você elimina a raiz cúbica. Elimina a raiz cúbica. E aí fica somente o x. Então você deixou somente o 3 do lado esquerdo e do lado direito está só o 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é igual a 8. Então tá aí, x é igual a 8. Veja, nós vamos elevar uma raiz enésima à potência n, certo? Para fazer com que essa raiz desapareça, certo? Só que se você fizer isso, se você elevar o expoente n do lado esquerdo para eliminar a raiz, você vai ter que elevar o expoente n também do lado direito. Não tem jeito, você tem que fazer de um lado exatamente o que você fez do outro, certo? E agora a gente vai falar então da potência. Veja só, se a gente pega o x ao quadrado igual a 16, como é que resolve isso? Lembrando de novo, temos aí o x ao quadrado e devemos deixar somente o x, não o x ao quadrado, do lado esquerdo. Então como é que você vai fazer? Tem que eliminar esse 2 aí. Como é que elimina esse ao quadrado aí do x? Veja, a gente tem que fazer com que esse 2 se transforme em 1. Para isso acontecer, você tem que multiplicar por meio, multiplicar por 1 sobre 2. Multiplicar por 1 sobre 2 é elevar tudo isso à raiz quadrada. Se você coloca então esse x ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, você vai eliminar esse quadrado aí, vai ficar somente o x, certo? Então é assim que você vai fazer, você vai colocar então a raiz quadrada do lado esquerdo para eliminar esse quadrado aí. Mas se você colocou a raiz quadrada do lado esquerdo, você vai colocar também a raiz quadrada do lado direito, sacou? É isso que você vai fazer. Então você vai colocar a raiz quadrada do lado direito também, muito bem? Do lado esquerdo vai ficar somente o x, porque o quadrado foi eliminado pela raiz quadrada. E do lado direito vai ficar então raiz de 16. Raiz de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Então raiz de 16 é 4. Muito bem, certo? Muito bem, então aí a gente já fez todas as operações matemáticas, né, com potenciação, com radiciação, enfim, né, multiplicação, divisão, adição e subtração, usando esse conceito de balança, certo? Muito importante. Agora nós vamos resolver uma questão que um aluno meu mandou e que foi justamente o motivo de eu fazer essa aula, porque eu imagino que mais pessoas tenham problemas parecidos. Problemas que dá para se resolver apenas usando os conceitos de equação, de equacionar, de equilibrar, de equilíbrio, ok? Vamos ver essa questão aí, se liga. Muito bem, vamos ver essa equação aqui. Parece meio louca, meio difícil. A ideia aqui é simplificar o máximo que a gente puder dessa equação aqui e verificar como é que ela fica o mais simples possível, certo? Veja, aqui a gente só vai usar essas habilidades algébricas que a gente está brincando aqui a aula inteira, certo? Então nós temos aqui 2y elevado a y igual a, dentro do parênteses temos 2y dividido por 2 e fora do parênteses isso tudo está elevado a 2y, certo? Muito bem, como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro a gente tem que, vamos eliminar os parênteses primeiro, vamos primeiro fazer os parênteses, que eu acho que vai sempre facilitar quando se vai quebrando aos poucos. Devagar a gente consegue fazer tudo isso. Vamos lá. Dentro dos parênteses nós temos apenas 2y dividido por 2. Como é que a gente simplifica isso? Vamos simplificar o 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então aí vai ficar somente
y, certo? Já eliminamos então os parênteses. Então do lado esquerdo temos 2y elevado a y, e do lado direito temos agora y elevado a 2y, certo? E agora como é que a gente faz? Vamos eliminar esse y do lado esquerdo. Como é que a gente elimina o y? Como é que a gente elimina os expoentes? Lembra que a gente falou agora? Para a gente eliminar um expoente, a gente tem que colocar uma raiz igual a esse expoente, certo? Se a gente quer eliminar um expoente 2, a gente põe uma raiz quadrada. Um expoente 3, a gente põe uma raiz cúbica. Um expoente n, a gente põe uma raiz enésima. E nesse caso é um expoente y. Então a gente põe uma raiz y, certo? Uma raiz y. Ok. E muito bem, então a gente põe uma raiz y do lado esquerdo para eliminar esse y que está aí no expoente. Mas se a gente colocou uma raiz y do lado esquerdo, necessariamente temos que colocar uma raiz y do lado direito também, certo? Então vamos fazer isso. Ao fazer isso, colocar essa raiz y dos dois lados, nós temos então do lado esquerdo agora só 2y, porque o expoente y foi eliminado pela raiz y, e do lado direito nós temos uma raiz de y elevado a 2y. Esse 2y que está dentro do radical ali pode ser simplificado com o y que está fora, certo? Ali na raiz y. Então vai ficar apenas o 2. Então nós temos então que do lado direito vai ficar somente y ao quadrado. Então agora na equação nós temos apenas 2y igual a y ao quadrado. Agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Veja, agora nós temos um problema aqui, que nós temos de um lado um y e do outro lado o y ao quadrado. E isso não resolve a equação, a gente tem que deixar somente uma incógnita do lado esquerdo de preferência, certo? Muito bem, vamos fazer esse y ao quadrado aqui do lado direito ficar somente y. Como é que a gente faz isso? Bom, lembra primeiro que y ao quadrado é igual a y vezes y. Para isso ficar somente y, basta dividir por y, certo? Só que veja, se você dividir por y do lado direito, você necessariamente tem que dividir por y do lado esquerdo também, para não desbalancear nada, para não desequilibrar, para não desnivelar. Tudo tem que ficar igualzinho, equacionado, certo? Fez de um lado, faz do outro. Se nesse caso você dividiu por y do lado direito, você vai dividir por y do lado esquerdo. Então como é que vai ficar aqui? Dividindo por y dos dois lados, nós vamos então ter 2 igual a y. Olha só, 2 igual a y. Ah, vamos virar essa balança. Fica y igual a 2, certo? Muito bem, olha só, resolvemos uma equação que aparentemente era muito louca, né? Mas não, bastou assim a gente lembrar de fazer de um lado igual ao do outro, vai cortando aqui, vai eliminando ali. Se a gente multiplica por x de um lado, vai ter que multiplicar por x do outro. Se a gente multiplicou por y do lado, vai ter que multiplicar por outro. Se a gente colocou raiz de um lado, coloca a mesma raiz do outro, certo? Se a nossa missão é deixar a equação mais simples possível, tudo que a gente fizer de um lado para simplificar, temos que fazer do outro também. Certo? Eu espero que essa ideia de simplificação, essa ideia de equação, essa ideia de balança, de equilíbrio, fique sempre contigo, acompanhe você nos seus estudos, porque assim você vai evitar erros básicos, certo? E que eu acho que assim isso vai melhorar muito a ciência e você faz parte disso também. Então você continua seus estudos aí, nós vamos continuar tentando melhorar a ciência brasileira pela educação. Muito bem, se você chegou até aqui, acho que vale aquele like, né? Aquele joinha, isso vai de você. Muito bem, a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau!